Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha em casa. Vamos dar início a mais uma atividade de Doutrina e Passe aqui na Sociedade Espírita Beneficente Miguel Vieira de Novaes. A nossa atividade é dividida em dois momentos, né? No primeiro momento, a gente faz a exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e no segundo momento, a gente realiza os passes. Tá? Nesse primeiro momento, a gente costuma lembrar que é o mais importante, né? É quando a gente tem a oportunidade de compreender a vida de uma maneira diferente, né? Enxergar, sob outro ponto de vista, tudo aquilo que nos acontece, o sentido mesmo da nossa existência, né? E que vai nos trazer, a partir dessa compreensão, melhores condições internas de lidar com tudo, de encarar, de seguir em frente, né? Então, a gente pede, né, que vocês se concentrem, o pessoal que está em casa, principalmente, busque ficar num espaço mais restrito, né, para que vocês absorvam tudo que vai ser colocado aqui. Hoje, o José, então, vai expor para a gente o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Para o pessoal que está em casa e não pode estar presente aqui para receber o passe, pode separar uma garrafinha com água, filtrada ou fervida, para que seja feita a fluidificação da água, que funciona como um passe residual. Tá? Ao longo da palestra, né, ao longo de toda a nossa dedicação e concentração em entender com o coração todos esses novos valores, essas novas colocações que estão se apresentando, a espiritualidade superior fluidifica a água com o ânimo, com a coragem, para que a gente consiga se determinar para seguir adiante. Tá? Vamos agora, então, buscar um momento de reflexão, olhar para dentro do nosso coração, e nessa perspectiva aí do novo ponto de vista que se apresenta hoje, mais uma vez, tentar encontrar essa chama divina que tem dentro de nós e que, por tanto tempo, fica escondida através das nossas ilusões e dos nossos enganos, dos nossos medos, que a gente hoje reacenda ela, se determinando a fazer as escolhas mais certas, mais próximas dos valores que Jesus nos ensinou. A todos, então, uma boa atividade. Boa tarde a vocês todos que se encontram aqui, ao pessoal de casa que nos acompanha, né? Então, hoje nós estamos dentro da sequência das bem-aventuranças. E a gente tem que, em vez de entrar direto no tema dessa tarde, vamos nos situar primeiro no que elas representam, como é que elas aparecem, enfim. Essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo se refere ao fato de uma atividade corriqueira e usual dentro da vida de Jesus, que é o fato de que quando ele andava em qualquer lugar, sempre tinha uma multidão de pessoas atrás dele, porque essas pessoas tinham problemas e viam nele um meio, né, de buscar solução para esses problemas. Os problemas eram os mais variados possíveis, né, dentro das contingências da época da sociedade hebraica, que apesar da mudança dos tempos e das formas de uma sociedade mais moderna, os princípios ainda continuam os mesmos. Bom, então, o que é isso? É um fato de um momento desse, em que tem uma multidão muito grande, ele sobe num pequeno monte, né, para poder ser visto e ouvido, e começa a falar para essa multidão enorme de pessoas a respeito dos problemas que eles eram portadores, e o que aquilo representava, e por que aquilo tinha um sentido, e aonde aquilo ia levar. É a mesma coisa que a gente faz no centro espírita. A maioria das pessoas que vêm no centro espírita vem por problema. Elas têm uma ideia diferenciada do que representa um problema. Elas querem sair do problema. Elas não querem entender muito bem o que ele representa.
Eu tenho falado várias vezes, e o problema representa uma incapacidade, uma inadequação a uma proposta, a uma circunstância, a uma experiência que a vida está nos propondo. Tá? Jesus fala disso, inclusive, numa outra passagem, quando ele fala do desenvolvimento da compreensão, tá? Não somente da compreensão intelectual, mas da compreensão emocional, moral, que o indivíduo, às vezes, realizando-a, desenvolve em si, em função disso, uma capacidade de enfrentar qualquer tipo de problema. É uma parábola isso, a parábola da montanha, a parábola que fala a respeito da fé. E ele faz uma relação dizendo que se nós tivermos bem pouquinha fé, ou seja, não precisa ter um grande desenvolvimento, um grande conhecimento, mas perto da média, da cegueira e do primitivismo da maioria, isso já é um grande avanço. O estado de equilíbrio que nós vamos desenvolver por essa compreensão, repito a vocês, não somente de uma informação, mas de transformar isso em uma realidade interior, nos dota exatamente da capacidade de enfrentar essa diversidade e superá-la. É a figura da montanha, que é uma coisa muito grande. Tá? Então, esse é o contexto, essa é a ideia. E aqui, nesse momento, ele está fazendo, então, uma dissertação a respeito disso. E ele fala sobre o estado de ventura, ou seja, o estado de introdução a um equilíbrio, uma felicidade, quando o indivíduo estabelece uma estrutura dentro do bem, do equilíbrio. E ele mostra que essas dificuldades ou essas situações nos encaminham para isso. Semana passada foi tratado de quê? Foi tratado da figura, né? Vocês notem que os conceitos humanos estão sempre opostos aos conceitos do Evangelho de uma forma geral, ou quando não, são distorcidos. Então, na semana passada, o que foi falado? Foi falado sobre a humildade. Se fala muito da humildade, mas raras pessoas são humildes ou desejam a humildade. Nós vivemos numa sociedade em que a característica da nossa insegurança nos leva à necessidade de projeção e de destaque, que é o avesso da natureza da humildade. Né? O humilde, na sua concepção intrínseca, isso não tem nada a ver com nível social, com nível econômico, nada disso. Vocês notam que já é uma situação de distorção da nossa sociedade. A gente acha que a pobreza material, a ausência de bens materiais, representa o indivíduo ser humilde. É uma grande inverdade isso. Porque o indivíduo pode não ter dotado de nenhum bem material, mas mesmo assim, inserido dentro do meio social que ele vive, aí ele ainda tem competição, ainda tem destaque em relação aos demais que estão mais ou menos dentro do seu patamar. Então, de humilde ele não tem nada. E a gente vê isso na sociedade humana. Humildade ao contrário. É um indivíduo que, na realidade, muitas vezes tem muito materialmente falando, mas muito mesmo, em termos de condição econômica, de cultura, de inteligência, de beleza física, relação padrão com os demais, e não se deslumbra com isso. Né? Ele é espontâneo, natural. Ele acha aquela uma coisa natural, inata, e que não ele, por ter aquilo, ele não é melhor, nem muito pelo contrário. Ele tem uma necessidade constante de aperfeiçoamento, de entender aquele sentido, e as pessoas chegam para ele e valorizam. E ele, na relação com aquilo, ele trata para ela dizendo que não, que essa é a ideia que elas têm da coisa, mas que ele não é, nem se comporta dessa maneira. Dessa maneira, além de não ser deslumbrado, ele é uma criatura que tem a necessidade contínua de aperfeiçoamento, de entendimento. Então, notem que, em função dele ter essas características, ele não tem as agruras derivadas das situações contrárias. Por exemplo, uma pessoa que vive em função de se produzir, de se dedicar, de ter uma aparência, uma série de coisas. Por que ela faz isso? Por que ela tem a necessidade? Por que ela investe tanto nisso? Por que em função ela depende tanto nisso? Porque ela é uma criatura que depende dessas relações para com os demais pela insegurança que a caracteriza. Ela tem que ser enaltecida, ela tem que ser, na realidade, chamada a atenção para quê? Para ela ter a segurança interna, que vem da opinião dos demais, confirmando para ela uma coisa que, no fundo, ela própria não tem a segurança própria pessoal. Se ela tivesse, ela não dependeria de nada disso. Ela não viveria em função da opinião alheia. Vocês notam que as nossas ferramentas sociais, de integração social, hoje em dia via internet, todas elas têm essa característica do destaque, do seguir, de ter uma corte de adeptos.
Né? E por que essa necessidade tão grande desse tipo de coisa? Por quê? Por que que a criança já é inserida nesse contexto de competição? E o quanto de infelicidade isso gera? Porque a grande maioria não atinge esses patamares. E vive na projeção das fantasias dos demais, né? Criando ícones representativos de padrão de felicidade, que de padrão de felicidade realmente não tem nada. O oposto é muito mais verdadeiro. O sujeito tem menos exigência, se adequa melhor às circunstâncias da vida, enfrenta melhor as dificuldades, né? E tem a flexibilidade necessária ao aprendizado, o que garante que ele progrida. Então, essa é a ideia, né, de uns aspectos de Jesus falando para a sociedade que o seguia. Porque lá o modelo social, todo mundo queria ser um fariseu, era um pregador da sociedade hebraica que regulava a sociedade hebraica. E ele chamava a atenção, tanto que os fariseus eram os seus maiores inimigos, exatamente por causa disso. A situação de hoje também não é diferente. Ele vai falar no estado de felicidade daqueles que têm um coração puro. Mas o que é um coração puro? Isso que a gente tem que entender. A gente acha que coração puro é um formato, é um aspecto. Se eu falo mansinho, se na realidade eu tenho um comportamento externo dentro de um determinado padrão de convenção, né, aparentemente eu sou uma pessoa boa. Olhem bem o que eu disse, aparentemente. Quantas decepções a gente tem por causa disso? Pensem, né? Mas pensem mesmo a respeito disso. A gente avalia as pessoas dessa maneira, as pessoas fazem aquilo para nos encantar, para nos conquistar, para nos usar. Nós estamos vivendo uma época, um momento, amanhã tem eleição, né? Vocês pensem aí, ó, se metade dessas coisas todas que são tratadas e ditas pelos diversos candidatos de todos os tempos fossem executados, que estado nós teríamos como sociedade humana? Então, todos nós sabemos disso, né? Existe uma grande hipocrisia, um festival de mentira, uma competição enorme em função de quê? As pessoas mudam de voz, as propagandas políticas enaltecem várias coisas. Depois, no trato do tempo com essas pessoas, a gente tem enormes decepções. Na relação social diária também não acontece a mesma coisa. O namoro, por exemplo, é um exemplo. As relações afetivas, para conquistar o outro, a gente se desdobra, a gente se modifica, a gente tem uma aparência que não corresponde à nossa realidade. Por quê? Porque a nossa intenção ali não é genuína e pura. A gente não é aquilo, mas sabe que o outro deseja aquilo. E a gente cria aquela aparência com o intuito de usar o outro. A palavra é essa, usar o outro. Então o meu coração, que representa o meu estado emocional, é puro, é transparente, é limpo. Ou eu estou fazendo uma atividade deliberada, no qual eu tenho consciência que eu não sou assim, porque não é o meu usual. A minha rotina não é desta maneira. Eu não ajo assim regularmente, mas naquele momento, naquela situação, eu projeto toda aquela aparência. Isso gera decepção nos outros e uma inverdade enorme dentro de mim mesmo. O que é isso? Quem sou eu no final dessa história toda? Hoje eu me adapto para fazer aquilo, para conquistar aquilo. Amanhã, porque eu quero manipular o meu chefe, eu quero conseguir uma situação melhor dentro do meu emprego. Outro dia, porque eu quero ganhar tal situação. E eu vou criando uma série de personalidades aparentes, no qual eu vou gerando uma indefinição de experiências. Por quê? Porque eu não traço nenhuma experiência concreta, efetiva e real. Eu crio um personagem, né, que é em função do momento. E aí vem a grande pergunta: quem sou eu nessa estrutura toda? Que conclusão eu chego das coisas? Nenhuma. Eu sou uma amálgama, que é uma mistura de situações, de adequações, que não produzem nenhuma definição, nenhum estado. Eu sou aquilo que se chama massa de manobra. A nossa sociedade é tão caracterizada dessa maneira, mas tão mesmo, que existem aquilo que são chamados de formadores de opinião.
alguém que cria um determinado contexto, esse contexto é vendido, com uma argumentação muitas vezes pobre, e é pobre que a maioria não está acostumada a pensar, a refletir, aceita aquilo por um ícone, por uma aparência, né, que parece que é uma projeção, um destaque, acha que aquilo é efetivo e segue cegamente aquilo tudo. Isso tem sido gerado à nossa sociedade, com as suas mazelas e os seus conflitos. Então notem que quando Jesus está falando lá para a sociedade hebraica, dentro do modelo da sociedade hebraica, na realidade ele não está falando muito diferente do que acontece na nossa sociedade atual. Lá para o hebreu tinha determinados elementos que representavam isso, para nós são outros, mas o princípio é o mesmo. E isso gera, como gerou na sociedade hebraica, gera na nossa também, o quê? Estrutura de conflito social, porque o conflito social reflete a natureza do conflito interno. Então, é fácil de entender a ideia geral, básica do capítulo, ou seja, a condição genuína das intenções. E aí eu pergunto para vocês, por que muitas vezes nós temos uma ideia oposta àquilo que está sendo colocado e a gente tem medo, o termo é esse, é medo de se expor. Vocês já se deram conta disso? A gente não consegue ter uma atitude que corresponde muitas vezes às luzes que eu já estou começando a desenvolver de compreensão, mas eu tenho medo de ser atacado, de não ser compreendido, de não tomar uma posição que é concorda à natureza daquilo que eu já consigo, como ser, entender. Olhem que isso é muito comum na sociedade humana. Isso começa no micro, no pequenino, nas nossas relações diárias, dentro da família, muitas vezes, em que a gente faz esse tipo de coisa, acumula, muitas vezes, essas situações de insatisfação, sorrindo muitas vezes, e que vai gerar, ao longo do tempo, enormes frustrações, decepções. Aí vocês vão entender, por exemplo, por que na nossa sociedade atual, pessoas que estão lá casadas há 30, 40 anos, se separam. O que é aquilo ali? É um momento ou é uma decorrência de uma vida? Ah, vocês vão dizer, mas antigamente não existia isso. Claro que não existia isso, por uma razão bem simples. Como a sociedade é patriarcal, né? Quem nasce no sexo feminino teria que se adaptar, por questão de sobrevivência, à permanência dentro daquilo. Não podia, de uma forma geral, trabalhar, ou tinha subemprego. Então, como é que ia sair daquela situação? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, dependência emocional, que muitas vezes exige até hoje. Eu não tenho a convicção do fato, mas eu dependo emocionalmente do fato. Então, eu engulo. E engolindo, eu estou criando uma estrutura interna em mim de não ajustar. Eu vou morrer. E a gente vê isso no fenômeno mediúnico. De que maneira? Indefinido. E aí eu vou ser explorado mais uma vez por um tipo de espírito, que é o que nem tem na nossa sociedade encarnada aqui, que domina, que emite opinião, que controla, que faz pressão. Aí vocês vão entender por que existe uma sociedade desencarnada em que uns espíritos dominam o outro. E que a gente rotula de mal. É um mal realmente. É um mal comportamental. É um mal que na realidade faz com que a gente não tenha definições internas. E consequentemente não tenha capacidade plena de escolha, o que é um direito assegurado dentro do processo evolutivo, porque se chama livre. Olhem bem a palavra, livre-arbítrio. Arbítrio é escolha, escolha livre. Mas as nossas escolhas ainda não são livres. As nossas escolhas são passionais, são dependentes. E Jesus sabia de tudo isso. Então nos referendava o chamamento de atenção. Olha o problema que isso gera em nós, mas gera também no outro. Muitas vezes eu não digo para o outro o que eu tenho que dizer. Ajudaria ele a despertar. Tiraria ele daquela utopia de mando e controle. Isso tem um custo. Toda criatura que é assim, que gera assim, a gente vê também de novo para vocês, no fenômeno mediúnico a gente vê isso. Tem essa necessidade enorme. O que isso faz? Faz com que ele seja passional. Só a ideia dele é verdadeira. Ele não abre espaço para senso crítico. Ele não escuta nada e ninguém. Ele se prejudica. Se ninguém tomar nenhum tipo de atitude de despertamento, e quem é que faz isso? A vida.
A vida faz isso. De que maneira? Por 1000 mecanismos diferentes. Vou dar um exemplo notório para vocês. A doença. A doença é uma coisa decorrente da nossa própria construção. A gente estuda isso como base espírita. Jesus disse que é cada um segundo suas obras, né? A medicina hoje avança muito nessa direção, fala do psicossomático. Diz que a maioria dos estados dentil tem fundamento psicossomático. Psique é alma, mente, espírito, como vocês quiserem. Soma é corpo. Então, uma preocupação muito grande, uma fixação muito grande, um estado de nervosismo muito grande, gera doenças gástricas, gera doenças mentais, psicológicas, cardíacas. Tem alteração na estrutura metabólica. Então, hoje, nós crescemos em entendimento para entender que tudo isso é real. E isso é derivado de quê? Desses estados passionais. E esses estados passionais são exatamente contrário a um estado de naturalidade. Notem que a passionalidade é uma fixação. Tá? Diferente da naturalidade em qual o indivíduo, somado ao que nós falamos na semana passada, que é exatamente o quê? A condição de ser o quê? Puro na acepção da sua natureza comportamental, tá? Ele, na realidade, tem uma relação com o dia a dia bastante harmônica e, consequentemente, com todos os demais. Mas antes de eu seguir adiante, eu vou ler para vocês a parábola que vai dar origem a isso. Diz assim, ó, a primeira é direta, né? Está em Mateus capítulo 5, aí o versículo 8 é essa condição específica. Nós formos para o versículo 7, 9, 10, são outras bem-aventuranças. Mas é assim, ó, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Eu deixei isso por último, justamente para nós podermos entender. Diz assim, ó, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos a afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Pensar nessa figura para nós entendermos. É uma condição normal? Toda mãe não quer o benefício para o seu filho? Então todo mundo sabia como era Jesus. Tá? O que faziam? Traziam os filhos para ele chegar perto deles, naquela ideia de que chegando perto vai trazer um benefício. Por que Jesus, vou para o fim e depois volto para as abraça no final? Vocês notem que o que representa uma criança? Representa o espírito reencarnado num estágio de transição, de formação de uma nova personalidade. Ele traz uma bagagem de vidas passadas, no seu inconsciente, que se projeta para o subconsciente e para o consciente sob a forma de impulso e tendência. Então ele tem determinadas características que são inatas, que vão, na realidade, se misturar com as experiências que ele vai realizar aqui e agora. Então nós vamos criar, em função dessas relações, uma nova estrutura. Eu tenho uma característica, essa característica vai ser remoldada em parte pelas experiências que eu vou realizar. Quais são as primeiras experiências que eu realizo? Na família, onde eu tenho contato direto. Depois eu vou para o banco escolar, vou para a sociedade, vou gerando uma série de experiências. E essas experiências vão moldar, ao longo do tempo, quem eu serei na nova personalidade. Jesus sabia disso, mais do que ninguém. O que ele está fazendo ali naquele momento, naquela figura do abraçar? Ele está transmitindo valores de afetividade profunda, a fim de que aqueles espíritos, tocados pelas suas emanações, tivessem a oportunidade de ter uma tendência de maior equilíbrio. Vocês notem que nós temos que fazer isso com as crianças da mesma maneira. Tá? Mas como fazer isso se nós não somos criaturas constantes? Então, como é que a gente deveria, basicamente, educar alguém? Tá? Mostrar para ele o que é certo e errado, ser firme, mas, na realidade, não ser agressivo. Tá? Então, notem que nós temos dificuldade de fazer isso. Nós somos passionais. Em determinados momentos, nós explodimos porque nós somos afetados na nossa condição de mando. Cai de novo lá na insegurança. Aí a gente quer impor a ação. Mas daqui a pouco a gente é carente emocionalmente
e a gente quer um retorno. Então a gente dosa entre ações mais agudas, mais violentas, daqui a pouco a gente cede demais por culpa. Então eu dou presente, eu agrado, e também porque muitas vezes eu não posso ter a dedicação compatível. Olhe, pense na ideia de um espírito que já traz tendências de vidas anteriores e que, em função dessas experiências, vai formar um entendimento. Ele vai receber uma oscilação comportamental. Não vai? Ora, ele faz determinada coisa, é repreendido violentamente. E daqui a pouco, ele é agraciado sem mais nem menos, porque eu entrei. Qual é a conclusão que ele chega? Como é que ele vai tirar? Que experiência concreta ele vai tirar disso? Ele vai se adaptar. E ele muitas vezes vai ter um comportamento mentiroso para poder agradar e para poder sobreviver a essa contingência. Ou mais tarde ele vai manipular. Porque ele aprendeu que se ele agir dessa maneira, ele vai ter determinados benefícios. Isso é uma deformação da formação da nova personalidade. Então vocês notem, o que isso tem a ver com pureza de coração? O que o nosso coração, que determina a nossa atitude naquele momento, está tomando essas atitudes ambíguas? Por quê? Porque em determinado momento o meu ego foi afetado. Eu me irrito e tomo uma atitude. No momento subsequente eu entro em processo de culpa. Ou daqui a algum determinado tempo. E aí eu quero compensar. Então notem as minhas oscilações emocionais, eu transmito na formação daquele ser que veio nascer junto comigo para crescer e aprender. E se tornar uma criatura melhor. Então, por que essa espontaneidade não aconteceu? Porque o meu coração está pensando primeiro em mim, depois no outro. E desses conflitos é que nasce esse nosso comportamento. Então, o meu coração é puro, é genuíno? Eu estou pensando primeiro e unicamente nele? Não. Quando eu agrido, eu estou agredindo porque o meu ego foi ferido. E quando eu recompenso por medo de perder. Quem que eu estou pensando sempre em primeiro lugar? Em mim. Passionalmente estou pensando em mim. Único e exclusivo em mim. Estou fazendo contra-transferências emocionais. Estou querendo que ele me ame, porque eu sou carente e eu preciso ser amado. Então pensem. Não gera uma deformação comportamental? Nele não mantém a minha? Não? Então Jesus não sabia disso? Sabia. E aí ele diz assim, ele faz uma comparação com o estado infantil. A criança é espontânea. Nessa primeira infância, ela é espontânea, ela reage naturalmente. Com o tempo ela vai se adaptando e aprendendo e distorcendo seu caráter. Mas no primeiro momento, não. Então ele fala na espontaneidade das criancinhas, falando contra o preconceito do apóstolo que queria protegê-lo. Muita gente vinha para ele. Ele tinha uma condição de assédio de pessoas enorme. Todo mundo queria tirar um benefício. Vocês olhem, por exemplo, Chico Xavier lá. Como é que era? Assim de gente na volta. Não é? Por quê? Porque todo mundo queria se transformar em espírita, na acepção do termo, vivenciar os valores? Não. Quantas das mães foram lá para ter comunicação dos seus filhos? Depois, com o tempo, com a consequência da experiência, com o entendimento, com o impacto da sobrevivência, a causa é que entenderam um sentido mais profundo. Mas a primeira intenção é suprir as minhas carências. Então a gente vem no centro espírita pelas mesmas razões. A gente tem conflito, tem dificuldade. Que coisas mágicas? Quer que um passe tire aquele peso de mim. Quer que, na realidade, um espírito me ajude dentro da situação e, milagrosamente, tire um estado emocional, psicológico ou orgânico que eu sou portador. E muitas vezes, essas situações elas são mais do que adequadas às minhas necessidades. Se aquilo não existir, eu não saio daquela situação. Quando Jesus fala lá na primeira bem-aventurança, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a aflição, que é bem-aventurado o aflito, a gente escuta, né? Será que a gente concorda? Será que a gente consegue olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e reconhecer nelas uma escola enorme de transformação de caráter? Será que nós conseguimos agradecer aos nossos problemas? É a pergunta que eu faço para vocês. Se nós conseguíssemos fazer isso, nós viveríamos muito melhor. Nós aceitaríamos tudo. Nós teríamos uma resignação, não de forma, mas de compreensão. E a adaptação ao problema seria muito mais rápida e muito maior. E nós venceríamos o problema. Muitas vezes vencer o problema não é
fazer ele deixar de existir. Lembra que Jesus disse assim, para me seguir, traz a tua cruz. Não é sem cruz. A gente acha que vir no centro espírita, ir na igreja, ir no templo, ser muçulmano, é tirar o problema. Não tira. Não tira porque o problema está em nós. A única forma de tirar o problema é modificar a nossa estrutura interna. Não tem outra maneira. E mesmo assim, a contingência externa muitas vezes não termina. Por exemplo, uma pessoa pode ter câncer. Chega num estágio da agressão cancerosa que é irreversível. Não tem mais como curar. Mas ela necessariamente convive, aprende, né, a sua relação com aquilo. Ela morre. Fica com sequela? Nenhuma. Renasce com sequela? Não. Agora, se ela não supera, se ela como ser mantém os conflitos que geraram aquilo ali tudo, ela renasce com aquilo. Aí vocês vão entender porque tem criança que nasce com câncer. E a gente não entende por quê. Mas existe uma razão. Não é sorteio. Existe um mecanismo educativo dentro disso tudo. Então, nota, a gente olha, mas é um anjinho. Como é que pode nascer com câncer? Não é não, é um espírito imortal, velho, que já viveu inúmeras vezes, mas inúmeras vezes mesmo. E que está dentro de uma trajetória, dentro do tempo, em processo de experiência de aperfeiçoamento. Para quê? Para agradar a Deus? Ou é para desenvolver plenitude, equilíbrio, felicidade dentro de si? Pensem. Então, Jesus é sabedor disso? É. Então ele disse para os apóstolos, não afasta ninguém, deixa vir. Quem realmente quer vir para mim do fundo do coração, que venha. Eu os recebo sempre. Então notem, vocês vêm aqui. Vocês estão buscando essa relação de valores afetivos profundos de reconhecimento do que ele representa? Ele não fugiu de nada. Não fugiu da relação da sociedade, por isso que ele foi crucificado. Né? Ele foi abandonado. Notem bem, ele não voltou atrás de seus princípios. Quando ele conversa com Pilatos, ele não foge da situação. Os apóstolos ficam loucos de medo, vão tudo se esconder. Né? Só fica com ele na cruz a mãe, que era a mãe, né? A prostituta, que ninguém dava bola, né? E que é fidedigna porque compreende profundamente a mensagem, e João, que tinha um enorme grau afetivo com ele, mas afetivo mesmo. João gostava dele, dos valores que ele representava. Então note que João não se preocupou em indo para a crucificação, se lá o inquisidor romano ia prender João. Não, João não está preocupado com isso. Os outros apóstolos tudo fugiram, apavorados. Então é disso que nós estamos falando aqui. Dessa nossa relação incondicional, sem medo do sistema. O sistema lá para João era o inquisidor romano. Era, na realidade, a guarda lá de Herodes, que foi quem prendeu Jesus. Na nossa atualidade, qual é o nosso sistema inquisicional? A nossa sociedade, que persegue, que lacra, que não respeita o nosso direito de opinião e de gosto. Então, tem atualidade, tem a ver direto com a atualidade? Claro que tem. E ele está falando da espontaneidade daqueles que agem sobre a forma daquilo que acreditam e que sentem. Nós viemos num centro espírita, né, tomamos passe, desenvolvemos isso. Pensem. Vocês acham que vocês entraram numa cadeira, sentar lá, alguém passar energias para vocês, isso garante absorção e transformação? Claro que não. Não estou aqui para enganar vocês. Depende de haver entre vocês e os valores que aqui se representam, vocês desejam não sair do problema, mas entender a natureza do que o problema representa e acatar o sentido de transformação que esse problema quer nos levar. Isso é difícil de fazer. A gente tem, na realidade, ideias, quer fugir das coisas todas e não quer se transformar. Então a gente quer caminho sempre mais fácil. Os processos religiosos sempre foram assim. Eu quero mandar rezar uma missa, mas eu não preciso fazer nada. Não? Eu quero, na realidade, ir lá pedir que, na realidade, o pastor, o bispo, faça alguma coisa para mim, ele berra, faz, acontece. Vocês acham que Deus é um negociante? Que tem um ego? Que precisa que, na realidade, gritem por ele, ele vai, em função do seu ego, reagir, estabelecer um favorecimento? Comecem a pensar. Ah? Então, quem é sectário de uma determinada religião vai ser favorecido em detrimento de quem é de uma outra?
Deus é católico, protestante, budista, espírita? Não é. Claro que não é. Ele é o autor do equilíbrio que o universo representa. E a base da obra divina é o equilíbrio, a gente vê na natureza. Em tudo que a gente descobre é harmônico, tem equilíbrio. Qual é, então, o sentido da vida? Equilíbrio, harmonia, espontaneidade. Equilíbrio com todos e com o meio é o primeiro grande mandamento trazido por Jesus e o segundo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Só faz aos outros o que querem para ti. Ponto. Resume tudo a isso. Se nós agíssemos assim, se o nosso coração fosse genuíno e puro, quantos dos problemas que são gerados pelas nossas inconstâncias, pelas nossas manipulações, pelo nosso ego, desapareceriam? Quanto de determinação nós teríamos, não teríamos medo de nada. Não teríamos que empurrar a boca abaixo de ninguém coisa nenhuma. Não viveríamos discutindo. Nós estamos vivendo uma época que é uma discussão enorme, vocês já se deram conta? Ah, então ser espírita é isso, é tal candidato, não é tal candidato. Já se deram conta? A internet está cheia dessas coisas todas? Por quê? Porque a gente quer falar e quer dizer que fulano de tal, que foi um ícone de comportamento, era isso ou aquilo. Então, se ele foi isso e aquilo, e ele é do mesmo ideia que eu sou, por associação eu também sou. Vocês acham que isso é uma verdade? Claro que não é. Para mim ser semelhante a ele, eu tenho que ser semelhante a ele, é o que Jesus fala. Da espontaneidade de valores. Eu tenho que construir isso, eu tenho que ser isto. Eu não tenho que aparentar momentaneamente disso. Porque senão, o que acontece? Não é verdade. Como dizia Paulo de Tarso, eu tenho uma nuvem de testemunha na minha volta, tenho uma nuvem de testemunha encarnada, que vão me acompanhando no dia a dia, daqui a pouco eu me traio. Mas tem uma nuvem de testemunha desencarnada, que está sempre na minha volta. E vê quem eu sou. Ah, e vê a hipocrisia muitas vezes do meu comportamento. Não me perdoa. Ah, não me perdoa, não, porque faz uma comparação. Tem a oportunidade de entender as coisas tão claras. O que faz com isso? Entendeu de forma absoluta, de forma irrefutável. É lógico o que está sendo dito. É sustentado pelos fatos da vida. E mesmo assim, tem toda uma aparência e não corresponde a uma realidade. Não é dantesco. Então, como é que vocês acham que um espírito não vai ter bronca de alguém dessa maneira? Tem bronca muitas vezes por causa desses comportamentos de outras vidas. Aí olha, na vida atual mudou de corpo, mas ela continua o mesmo. Não mudou nada. Tem a mesma personalidade, tem um outro corpo, mas a mesma personalidade de posse, de domínio, de controle, de insegurança. Vocês estão me entendendo? Então vocês vão entender por quê, que os espíritos muitas vezes perseguem, estão na volta. Eles têm os defeitos deles, mas não vê virtude nenhuma em nós de modificação. É aquela velha história, o jargão, né? Vou pegar moral de cueca. Que sentido tem isso? Então, Jesus fala dessas coisas todas em relação aos comportamentos sociais que normalmente tem. Ele diz que ele nunca se zangava. Aqui um momento em que ele se zanga. Está escrito aqui, zangou-se. Zangou-se e ficou bravo. Chamou a atenção dos apóstolos e fez eles pensar a respeito dessa situação. E disse, olha, ninguém entra no reino de Deus, o que é isso? Ninguém entra no reino do equilíbrio, da plenitude. O que vocês acham que é um espírito puro? Um espírito pleno? É um ser completamente desenvolvido. Não é passional mais. Representa o ápice do modelo evolutivo. Tem sabedoria? Claro que tem. Tem que ter o desenvolvimento da sabedoria que leva à compreensão dessas coisas todas. Então nós estamos dentro de uma instituição espírita. Para quê? Para simplesmente vir tomar passe? Não. Para entender. Por isso tem essa atividade antes do passe. Para nos fazer pensar. Nós temos que pensar. Isso gera um despertamento de interesse. Eu escuto isso, aquilo, e aí eu fico com uma coisa vaga, né? Pô, mas eu quero saber mais detalhes sobre isso que ele falou, mas aquele outro. Isso nos leva, nos impulsiona a necessidade de saber mais. Aí tem os trabalhos de estudo. O que é trabalho de estudo? É um trabalho no qual a gente estuda em detalhes a doutrina espírita. Em detalhes mesmo, porque tem muito detalhe para a gente poder entender as situações da vida e poder se situar dentro da vida. Entender quem eu sou. Por que eu ajo de determinada maneira? Por que eu tenho determinados impulsos? Por que o mundo é da maneira que é? Por que existe tanto conflito? Por que alguém nasce doente?
Por que alguém nasce com um problema mental? Tem resposta para tudo isso. Na medida que eu vou entendendo tudo isso, eu vou ter que, por uma questão de bom senso, me adaptar. Se eu me adaptar, eu cresço. Eu transcedo o comportamento usual. Eu tenho mais facilidade para todas as coisas. Se eu tentar fugir, ou tentar negociar e adulterar a estrutura doutrinária, dá os problemas que dá dentro do movimento espírita. O diferencial dentro da doutrina para o movimento. O movimento ainda é cheio de pessoas que ainda trazem heranças da outra vida que têm aparências. Então eu coloco muito de mim mesmo dentro da coisa, dentro da situação. Eu tenho pouca adaptação aos princípios doutrinários. E eu quero fazer a coisa à minha moda. É o que se chama de espiritismo, a moda da casa. E tem outra coisa, que é o fundamento doutrinário. Que eu tenho que me adaptar a ele. Eu tenho que mudar. Eu tenho que evoluir. Por isso que Jesus disse também, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então estamos fazendo um chamamento. Muitas coisas vocês vão poder ficar com dúvida. Mas se vocês vierem estudar, vocês vão encontrar resposta. Isso garante transformação? Não. Eu posso entender tudo plenamente, racionalmente, mas dizer, mas eu não quero. Eu acho que não é tão necessário assim. Eu quero continuar com a minha vida da maneira que é. O que eu preciso? Experiência concreta. Aí quantas vezes a gente vem no centro espírita, faz tudo isso, passam-se os anos, vem o tempo, vem as experiências, vem as circunstâncias. Quantas vezes eu vejo gente entrar aqui dentro, que já esteve aqui, aí levou umas porradas da vida, aí faz uma associação com aquilo que estudou lá 20 anos atrás. Aí a situação prática da vida faz o sujeito fazer uma associação, se dá conta, e ele volta. Porque ele está em dor. Porque ele está em conflito. Muitas vezes volta, começa uma nova jornada, recai de novo. Poucos são que se mantêm. Tem até uma parábola disso, que as sementes que vão sendo largadas ao longo do caminho, tipo de terreno, se germina, não germina, como é que é, explica tudo isso em detalhe, não é o capítulo de hoje, mas para nós entendermos. Então isso é muito comum? É muito comum. Vocês acham que Jesus não sabia disso tudo? Claro que sabia. Como seria a natureza do processo evolutivo? Quem é que precisa saber disso? Nós. Não é ele. É nós que temos que entender as coisas. Para ter razões, determinação, sem nada de sectarismo religioso, de fanatismo, mas com discernimento real. Eu tenho que fazer alguma coisa pela convicção da coisa, não por troca. Está entendendo? Esse negócio de processo religioso, que eu vou lá, faço oferta, não sei o que mais, para garantir um terreno do céu, que é a ideia de que eu estou fazendo alguma coisa e vou obter um retorno, é uma grande ilusão. Não funciona assim na prática. Não funciona mesmo porque Deus não é comerciante. E Jesus sempre nos ensinou essas coisas todas. Então, indo adiante, falando da ideia. Pecado por pensamento, adultério. Aprendeste que foi dito ao antigo, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que ele está falando aqui? Ele está usando uma situação específica, de traição conjugal, para nos remeter ao mecanismo que aquilo ali representa. Eu tenho dentro de mim alguma coisa que é primária, primitiva, carnal. Então eu tenho lá uma relação conjugal, que é carnal. Eu gosto do corpo. Não gosto da pessoa mais ou menos. Mas eu gosto muito mais do corpo. Aparece um corpo novo, o que eu vou fazer? Se me chama atenção, tem as características que me atraem, eu vou na direção daquele corpo. O que isso está demonstrando? Que eu sou primário, primitivo, não sou íntegro, não sou honesto, para com os demais, e isso, o que determina? Que eu sou assim. Isso é um problema? É. Eu sou imaturo emocionalmente. Eu vivo trocando, não tenho satisfação com coisa nenhuma, estou desconfiado, tenho medo, sou ciúme. Por quê? Porque eu faço isso, então eu acho que todo mundo faz isso. Se vocês observarem as pessoas que são assim, vocês vão se dar conta. Estou falando de uma coisa prática, um exemplo prático aqui. Jesus arremete a isso dizendo, olha, as coisas, o ato não é que determina o fato. Eu acho que adultério é só quando eu vou lá e faço a coisa. Não, quando emocionalmente eu já estou indo nessa direção, é porque eu internamente sou assim. A palavra adultério vem de adúltero, daquilo que é adulterado. Daquilo que na realidade perdeu a sua essência e o seu sentido pleno e original. A palavra adulterar significa descaracterizar alguma coisa.
Então, qual é o sentido do desenvolvimento emocional? O desenvolvimento emocional. E não a sensação. Se eu sou uma máquina de sensação, eu sou uma besta que não pensa, que não tem desenvolvimento emocional. O meu coração é puro? É primário. Então, notem que, mais uma vez, ele está chamando a ideia a respeito de qual é o sentido profundo da palavra, que é a espontaneidade dentro de um sentido pleno, de valor do outro. A grande pergunta para isso tudo, vou usar a segunda regra lá de Jesus, em geral. Se é comigo, eu gosto? Se isso acontecer comigo, eu gosto? Não, né? Eu gosto de fazer com os outros, mas eu não gosto de receber dos outros isso. Se eu não gosto de receber dos outros isso, é porque não é bom. Como é que vai ser bom para os outros? Pense. Isso é a coisa mais óbvia que existe e que a gente não para pensar. Então, o que diz? Se eu tenho maturidade para me dar conta disso, é porque eu já evoluí. Se eu não tenho maturidade para me dar conta disso, é porque eu não evoluí. Então, se eu não evoluir, eu vivo dentro desses estados de conflito. Eu acho que eu engano os outros. Até posso enganar no formato. Mas eu estou enganando a quem, no fundo? No fundo, a mim mesmo. Porque eu não tenho maturidade para isso. Então, hoje eu faço com A, outro com B, outro com C. Qual é? Repito de novo. Regra da conclusão evolutiva da experiência. Qual é a regra que eu tenho? Eu não confio em ninguém, todo mundo é para ser usado. O tempo vai ir para frente, eu vou, na realidade, colher as experiências que eu faço, vou chegar na minha final da minha existência. Com que estado de conflito? Vou morrer como espírito que eu vou ser. Mesmo conflito. Não dá salto de qualidade. Vou renascer com o quê? Com impulsos dessa ordem. Isso é problema? Vocês têm dúvida que é? Eu acredito que não, né? Eu acho que é claro o suficiente para a gente se dar conta das coisas. Aí ele vai falar, tem mais uma aqui, né? Que é sobre as mãos não lavadas, né, que é lá os fariseus falando a respeito lá da observação externa. Eles foram comer. Os apóstolos de Jesus não lavaram as mãos. Os fariseus fizeram um escândalo por causa daquilo. Porque era uma tradição hebraica. Aí Jesus olha para eles e diz assim, vocês estão falando que eles não lavaram as mãos, vocês tinham que lavar o coração e a mente de vocês. Eu estou traduzindo de uma forma mais simples. Porque vocês fazem toda questão de um aparato externo, quando internamente vocês não têm nada disso. Então, quantas vezes a gente dá valor para essas coisas externas e internamente a gente tem uma série de desajustes. Como Jesus gostava muito da palavra hipócrita, a palavra hipócrita representa isso. Fachada de uma maneira de ser, interior de outra. O que isso representa? Uma dicotomia enorme. Uma ausência de formação de um determinado estado contínuo. Quem eu sou? Não sei. Sou uma máquina de sensação. Não cheguei a conclusão nenhuma. Sou imaturo. Isso é um problema? É. Olha as consequências de tudo isso. Parem para pensar. Para terminar, por causa do tempo aqui, tem mais uma aqui. Escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Não vou ler por causa do tempo. Mas também o que ele está fazendo? Ele está usando uma figura. Diz, se alguma coisa é razão para tu manter esses teus impulsos desequilibrados, é preferível tu não ter ela, porque ela é motivo da tua perda, do teu desequilíbrio. Traduzindo, por que vocês acham que várias pessoas nascem com uma série de querelas biológicas, mentais? Por que vocês acham que é assim? Por que a lei evolutiva funciona dessa maneira? Vocês acham que é um castigo? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Simples. Se no meu dia a dia eu sou muito nervoso, e continuo nervoso, e vou nervoso, primeiro eu tenho processo de quê? De dificuldade gástrica. Não é? Começa a produzir muito ácido clorídrico, essas coisas todas, tem desajuste alimentar. Se eu continuar ao longo de muito tempo, com muita pressão, muita emoção, muita raiva dentro do coração, bombardeando lá o meu estômago, acabo desenvolvendo uma gastrite, uma úlcera, talvez até um câncer de estômago. Assim? Bom, eu morro assim, continuo como espírito assim, renasço assim. Qual é a minha tendência? Repetir esse tipo de coisa. Como é que a vida pode me ajudar se eu não tenho a determinação para fazer isso? Eu posso consertar isso tudo.
Basta eu me reconhecer. Basta eu, na realidade, me impor uma disciplina. Por que eu tenho que me impor disciplina? Porque eu tenho impulso. Não é o fato de eu entender que imediatamente as coisas desaparecem. Não, eu tenho uma trajetória dentro do tempo, eu tenho um comportamento repetitivo, ele automaticamente se desencadeia. Para mim controlar esse impulso natural, eu vou ter que me impor uma disciplina de controle. Por isso Jesus falava, primeiro vigia, depois ora. Procura primeiro, bate primeiro, que depois a porta se abre. Ou seja, faz que depois o reino dos céus vem na tua direção. Mata a causa que está em ti. Isso passa pela tua consciência e pela tua determinação do exercício de autocontrole. Mas se eu não tenho convicção, ou se eu não tenho força de vontade, ou se eu sou um viciado, você acha que em espiritismo, vício não é só beber e fumar. Tudo aquilo que nos controla compulsivamente, a gente não consegue enfrentar, é vício porque nos controla. Como estabelecer mecanismo de ajuda? Limitação. Se aquela área orgânica, eu tenho nela o meio, a tendência, a manifestação desse tipo de coisa, eu nasço como consequência natural do desequilíbrio. Então, repito para você, falei no início, eu sou muito nervoso, muito agitado, muito agressivo, começa a ter problema gástrico, cardíaco, não sei o que mais. É decorrência de quê? Da minha maneira de ser. Vou ter úlcera, vou ter gastrite, úlcera, câncer. Isso é castigo? Não, uma consequência daquilo que eu faço. Não é? Parem e pensem. Então, esse processo vai continuar. Vai gerar em mim algo problemático, que vai ser um freio, vai ser um limitador. Esse limitador vai repercutir sobre mim e vai me impedir de explodir ou de realizar nessa direção. Pelo hábito do impedimento, eu tenho mais chance de mudar. Então, entendam bem, não existe castigo. Não precisa ter castigo. Por uma razão bem simples. O problema já é um enorme problema. Então, para que castigar alguém que já pela sua maneira de ser, já se mutila? Mutila em todos os sentidos, eu estou falando para vocês. Precisa castigar alguém que já é doente? Emocionalmente falando? Claro que não. Precisa de ajuda. Mas qual é a ajuda para lá, por exemplo, quem é alcoólatra? Como é que você ajuda um alcoólatra? Tirando ele da relação com o álcool. Se ele é drogado, tira ele interna, ele vai passar por abstinência. Não vai? Ele vai ter impulso, querer, ter necessidade, o corpo está convencionado, mas tem que manter ele limpo, isolado. Para quê? Porque se ele volta para aquilo ali, volta tudo de novo. Emocionalmente é a mesma coisa. Vou isolar emocionalmente o indivíduo da situação. Seja porque, como ele usou a figura aqui, não tem um braço, não tem um olho, mas aí pode ser mental, pode ter deficiência mental, pode ter determinadas limitações orgânicas de todo tipo. Isso é castigo? Repito para vocês, não é. Se ajuda. Porque se eu continuar com essas coisas, eu vou manter o mal. E o mal, na soma dentro dos tempos, desses conflitos dentro de mim, me levam ao longo do tempo a desenvolver síndromes, condições de fixações mentais, pedofilia. A gente não entende a teologia dessas coisas todas, mas isso tem uma estrutura de formação dentro do tempo. E todo mundo não tem que efetivamente ser socorrido e se transformar? Ou vocês acham que Deus favorece A em detrimento de B? As leis divinas são leis de evolução para todos, adequadas às características e às necessidades de cada um. Até que esse nosso coração seja mais espontâneo, mais natural, mais puro. E a pureza do coração dá a pureza do ser, a pureza do corpo, a pureza dos valores. E a plenitude da pureza dos sentimentos, que gera, em condição final, paz e equilíbrio. Semana que vem, nós vamos continuar com isso. Bem-aventurados os que são abrandados na sua personalidade, os brandos, e os pacíficos, aqueles que cultuam a paz dentro de si. Que não são belicosos. Olha, então notem que nós já falamos da humildade, que é flexibilidade, falamos da pureza das ações, do comportamento genuíno, e vamos ingressar no abrandamento da personalidade, do ego, que alimenta tudo isso. Isso gera paz. Então notem,
que essas criaturas harmônicas que nós conhecemos, né? O Chico, a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, estou falando dos clássicos que é mais fácil da gente identificar. Todos eles são assim por quê? Porque eles têm tudo isso que eu falei anteriormente, isso aí também. O que o Chico tinha? Uma cama, um chinelo, coisa e tal. O que a Madre Teresa de Calcutá, a outra lá da Bahia, tinha? O hábito, que muitas vezes era sujo, porque não tinha outro para trocar. Iria lá, pegar uma garrafa d'água, tá? Uma caminha quando tinha para dormir. Jesus não tinha nada. Saía para caminhar de um lado para outro, dormia muitas vezes junto com os apóstolos aos relentos. Pergunto a vocês, eles foram felizes? Me parece que a gente observando a vida deles, parece que sim. Geraram felicidade? Geraram. Então pense. Isso é um fato constatável. Então, eles representam a vivência disso tudo? Eles estão em ventura? Eles estão na aventura do bem? Eles nos motivam para tal? E eles não fazem parte do modelo de felicidade humana, os seus requisitos? Pergunta para vocês. Olha os formadores de opinião, os que têm muito dinheiro, os que são muito cultos, os que são poetas. Enfim, todos esses polêmicos do mundo. Quem são eles? Perto dessas criaturas que o tempo não permitiu que nós os esquecêssemos. Nós estamos falando hoje de um humilde carpinteiro de 2000 anos atrás que nos legou tudo isso. Então, até semana que vem. Então tá, nos despedimos do pessoal de casa. Tenham um bom final de semana, obrigada pela companhia e até a nossa próxima atividade. O pessoal que está aqui e que veio para o passe, aguarda um momentinho que a gente vai se organizar e já chama.